você que acompanha a gente aqui no Conjuntura Atual. Estamos no ar com o terceiro episódio da nossa conversa aqui sobre política e sobre a conjuntura do que acontece de fato e também de boato para a gente desmentir aqui na internet. Mas hoje a gente está aqui de volta, time completo. Paulo Maneiro está de volta, hoje aqui direto de Brasília. Boa noite, meu boa noite para você. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Estamos de volta, firme e forte. E nosso Luiz Fernando Lima, que está em Salvador, está aí já bem acomodado, está tranquilo, bem iluminado aí, como a gente está vendo daqui. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Vamos lá, vamos nessa. Olha, hoje a gente tem 3 assuntos importantes aqui para abordar, e hoje eu vou começar com o primeiro deles. A campanha está se aproximando, a campanha para valer, está acabando o período de treino e agora vamos para o campeonato valendo aí os 3 pontos, não, valendo a taça, né? Em alguns casos, valerá uma vaga na final, já que temos a possibilidade de ter segundo turno, tanto no estado como no país. Assim, hoje, se formos analisar, no estado a situação está mais favorável a não haver o segundo turno, porque assim o Neto lidera com folga, mas no país o negócio está embolado. E eu queria saber de vocês, oficialmente, está acabando a parte de pré-campanha, mas essa campanha, como o Luiz já avaliou em outros episódios, de pré não tem nada. Ela parece que já está valendo desde quando começou, né? Pode falar, Paulinho. Aí na Bahia, né, só não pode pedir voto, e mesmo assim já estão pedindo. A campanha começou na Bahia, então esse prazo é meio mais para formalizar mesmo. Então, a partir de terça-feira, o jogo é de campeonato, pescoço para baixo é canela, né? Não? É assim que a gente faz quando a gente joga bola. Mas aí na Bahia eu acho que vai ser um pouco sacrificante, né? Porque a minha preocupação que eu falei no episódio 1, não sei quanto tempo que vai durar essa vontade, né? Essa energia, esse gás, porque campanha política não é à toa que ela dura 45 dias, né? Não tem um motivo, sim, dela durar só esses 45 dias, dela ter esse tiro curto, porque, de fato, a gente não aguenta. O candidato não aguenta, não suporta. Então, vamos ver o que vai acontecer, porque a Bahia já está em campanha, já tem alguns meses, né? Só não podia pedir voto, mas até voto foi pedido. O número, todo mundo vai, é tum-tum-tum, 13 é 13, é 44, tá para tudo quanto é canto. Então, não adianta. Então, as praguinhas já estão aí nos peitos, aí, estampadas nos peitos. A pergunta é, vai fazer o que de novidade para a campanha? A minha curiosidade com a eleição na Bahia, o que terá de novidade a partir do dia 16? Jingle está na rua, praguinha está na rua, slogan está na rua, está tudo na rua. O que vai ter de novidade a partir do dia 16? Essa é a minha curiosidade para a campanha eleitoral na Bahia. Interessante isso, viu, Paulinho? Porque, de fato, a campanha começou já tem bastante tempo. E a gente fez até um levantamento aqui no Conjuntura, né, exclusivo nosso, relativo às cidades que foram visitadas por cada pré-candidato. Né? Então, Neto foi 220, 214, eu estava com os números aqui, mas eu acredito que foi 202 cidades. 202 cidades. Jerônimo já foi para quase os 417, foi 312, 320 cidades. E Roma, 73. Mas Roma adotou uma estratégia diferente, que foi a estratégia de dar entrevistas para rádios polos que chegassem no maior número de municípios. Né? Agora Roma parte para cima porque você tem os auxílios e tudo que o governo federal aprovou de forma bastante conturbada e contestável do ponto de vista da justiça eleitoral, mas que está valendo, está dentro da regra do jogo, ninguém indeferiu e o povo está com fome, precisa comer, e agora você vai ver Roma apostando nisso e deve circular. Né? Já começou a circular essa semana, inclusive. A gente tem pouca informação sobre o Kleber Rosa, do PSOL também, que é um player, que é um candidato, né? Mas, de fato, a campanha começou quando o Neto deixa de ser candidato na última eleição, sai da prefeitura há 2 anos e começa a correr trecho para poder se viabilizar. Jerônimo, que foi escolhido nos últimos 2, 3 meses, né, que foi março, abril, 4 meses, na verdade, também correndo trecho, e Roma, que desde que entrou no ministério sabe que vai precisar se viabilizar politicamente para o governo para poder ter continuar na vida pública, né?
É isso, eu acho que muitas coisas vão acontecer, estão todos apostando aí também. Na verdade, sobretudo, a campanha petista aposta na vinculação Lula-Jerônimo, que deve ser muito massificada nas propagandas e nos programas eleitorais a partir do dia 16 na TV e rádio, e a gente precisa mensurar qual o impacto disso em tempos de rede social. Verdade. Olha, sobre essa coisa de pré-campanha, eu acho que foi uma forma que os três principais candidatos, e também os outros candidatos menos cotados, como o D'Amico, do Partido Comunista Brasileiro, e também o Kleber Rosa, do PSOL, utilizaram para poder se valer desse prazo curto de campanha. A Bahia é um estado de extensão territorial muito grande, né? Equivale ao território da França, são 417 municípios. Portanto, para visitar todos esses municípios era preciso ter prazo, em 60, 45 dias de campanha real, seria inexequível fazer isso, até porque são muitos compromissos que esses candidatos têm para poder atender um estado que é do tamanho da Bahia. Eu estava conversando outro dia com o ex-senador Antônio Carlos Valadares, e ele disse, olha, Gabriel, uma coisa boa de fazer campanha em Sergipe, que é o menor estado em extensão territorial do Brasil, e que dá para fazer todo pela via rodoviária, é que eu durmo sempre em minha casa. Eu não durmo na rua, não durmo em hotel, nem nada, eu volto sempre, passo o dia no interior e consigo dormir na minha casa. E aqui na Bahia é impossível fazer isso. Se duvidar, até Salvador é complicado fazer isso. Eu lembro que numa campanha para prefeito em 2008, a Semineto montou acampamento no subúrbio e dormiu lá de uma sexta para um sábado. Eu acho que a assessoria de imprensa na época dele fez maior fuso em cima disso. Mas a Bahia realmente é muito grande, é muito complicado você, até de avião de pequeno porte, que os principais candidatos recorrem a esse meio de transporte, mas até de avião é complicado você transitar pela Bahia, pelo fato do estado ser muito grande. É verdade. Essa aqui é a vantagem de fazer campanha aqui no Distrito Federal, que eu estou achando estranho. Para mim, o Distrito Federal é Salvador, em número de eleitores, né? E a dimensão pelo amor de Deus, às vezes a gente faz campanha, estão pedindo voto no Goiás, para poder pegar na divisa o que vota em Brasília, vai catando para poder puxar. De tão fácil, tão tranquilo que é. Um quadradinho que você consegue percorrer com facilidade. Se não fosse o trânsito, você fazia em meia hora. Perfeito. Jerônimo, estava pegando o número aqui, foram 376 cidades e 25 dos 26 territórios de identidade. Eu tenho uma dificuldade grande de mapear esses territórios de identidade, embora acho que seja um parâmetro interessante criado pelas gestões petistas, mas muito. São 520 mil quilômetros quadrados. É muito chão. Olha só, é muito chão. Só municípios como Casa Nova, Centro-Sé e ali Pilão Arcado, em extensão territorial, esses três municípios somados são maiores do que muitos estados do Brasil, só para você ter uma ideia. Tem distrito em Casa Nova, uma vez eu fiz uma viagem a Casa Nova, que está a 100 e poucos quilômetros da sede. Imagina aí um negócio tão surreal desse. E são distritos que nas eleições municipais fazem a grande diferença. Você sair de Casa Nova e ir para Teixeira de Freitas deve ser uma viagem longa, né? Imagina isso num voo rasteiro, né? Ave Maria. Parar para bater. Gente, hoje nós tivemos aí manifestações em todo o Brasil, né, em defesa da democracia. A principal delas foi a leitura da Carta da Democracia, que foi assinada por mais de 1 milhão de pessoas. E tinha polêmica, né? Enquanto tinha a Carta da Democracia, o presidente Jair Bolsonaro anunciava no Twitter a redução do preço do combustível. E queremos saber o que é que impacta mais na vida do brasileiro, se é a democracia ou se é o preço do combustível. Ou seja, ele mostra mais uma vez que ele tem uma resposta para tudo, né? Em termos de geração de fatos, acho que o presidente Jair Bolsonaro está muito mais avançado do que os seus opositores. Ele consegue chamar atenção para si num tema que toca tanto brasileiro, que nos últimos 4 anos tocou tanto brasileiro. A gente teve gasolina aí beirando R$9 o litro, e agora, depois de certas medidas que foram tomadas, inclusive com a participação dos estados também, o preço do combustível reduziu. Mas vamos voltar à Carta da Democracia. Hoje um dia simbólico, dia dos estudantes, né? Os estudantes também fizeram manifestações em todo o Brasil. Aqui em Salvador, eu acompanhei uma dessas manifestações que aconteceu saindo do Campo Grande, indo até a Praça Castro Alves,
Foi uma manifestação pequena. O que me chama a atenção é que os grupos, a maioria que estava nessa manifestação, era formada por pessoas de esquerda e todas fracionadas. A galera não se mistura. Parecia um desfile. Um sindicalista que eu encontrei no caminho me disse que parecia um desfile de escola de samba. Cada hora passava uma ala e uma ala bloco, separada, né? sem se conectar com a outra. Mas, já com relação à Carta da Democracia, parece que houve uma certa unidade de diversos segmentos de diferentes correntes participaram desse momento aí. É importante. Luiz. Paulo, perdão. Vamos lá. O importante é você achar esse ponto onde todo o Brasil consiga encontrar unanimidade, né? Porque eu acho que quem não está pensando em democracia, né? Quem não quer jogar a regra do jogo, para mim, tá totalmente errado. Então, assim, a questão é, essa Carta da Democracia é fundamental, foi lançada hoje, Dia do Estudante, Dia do Advogado também, né? Então, ela é fundamental, ela é importante para que as pessoas possam refletir, né? Você falou de uma coisa fantástica que o presidente Bolsonaro faz, ele cria esse factoide. A gente tem que pegar o retrato do que aconteceu com os Estados Unidos. Não foi uma fórmula que deu muito certo lá, e tem que ver se isso vai dar certo aqui, né? Porque o Trump não conseguiu a reeleição lá. Aqui você tem a possibilidade de reeleição, sim, do Bolsonaro, porque ele consegue, né, criar um factoide em cima de um ato tão importante, fundamental para todo brasileiro. O cara criou um fato sobre combustível. Aí a Carta da Democracia vira uma carta anti-Bolsonaro. Cara, era tudo que ele queria. Era tudo que ele queria. A carta à democracia virar a carta anti-Bolsonaro era tudo o que ele queria, era tudo que ele precisava, porque ele pega qualquer fato e polariza. Então é isso que a gente precisa entender. Para a gente que pensa e trabalha com comunicação, a gente precisa começar a compreender esse tipo de coisa. O que é importante, né? Então, assim, ele pegou, polarizou um processo, e agora uma coisa que era de suma importância, que era você fazer toda a nação discutir a democracia, o Estado democrático brasileiro. Você está discutindo, não, isso aqui é uma carta anti-alguém. Não é anti-alguém, a gente não tem que pensar mais em pessoas. Está ficando chato. Você vê a política hoje, ela é pessoas, não é mais as propostas, não são mais as ideias. Hoje você trabalha as pessoas, a imagem, né? O herói, quem é o super-herói que vai salvar essa cidade, quem é o super-herói que vai ser o meu super-deputado. Não tem mais isso. Você precisa ter o que ele vai fazer, de que forma que ele vai fazer. O povo já não quer mais saber assim, eu vou construir escola. O cara fala assim, como é que você vai construir escola, meu querido? Você não tem terreno. Então, o povo já sabe, já tem sabedoria, mas não. Aí é mais fácil você fazer assim. Ele é o bom, ele é o cara que faz. Não é mais isso. Esqueçam isso. Então, assim, hoje a política está levando para esse fato. E, infelizmente, hoje a política nacional é chata, porque ela tem o protagonista e o antagonista. Dependendo de quem conta a história, um é herói e um é bandido. Depende só de quem conta a história. Mas é a mesma coisa e não sai disso. A gente tem para mais de 10 candidatos a presidente da República, mas a gente só fala de 2. A gente nem discute, não quer nem saber, não quer nem ouvir os outros. É um ou outro. Se um ou outro sai de cena, acabou. Eu acho que houve Estados Unidos... uma americanização. Pronto, americanização, assim, isso aí. Falando das eleições no Brasil, que nos Estados Unidos funcionam da mesma coisa. Tem diversos partidos, aparecem diversos candidatos a presidente, mas no final só se destacam 2, o do Partido Republicano e o do Partido Democrata. Eu acho que a esquerda brasileira comeu uma grande mosca, né, nessas últimas 48 horas. O ex-presidente americano Donald Trump recebeu a visita da Polícia Federal na casa dele lá, para poder apreender documentos. E tanto fazem um paralelo entre Trump e Bolsonaro, não fizeram dessa vez de dizer que Bolsonaro, se vier a se tornar ex-presidente, já nesse mandato agora, poderia receber a visita da Polícia Federal, e ninguém fez esse paralelo aí. A galera, eu acho que comeu mosca nesse sentido. O que é que você acha? A grande situação de criar os fatos, né? Eu estava falando com o Luiz no começo, antes de passar a bola para ele, eu estava falando. A gente adora imitar americano, né? É uma pena que só imita o que é de ruim. Vai, Luiz. Antes de passar para Luiz, eu quero só fazer um paralelo com a nossa realidade aqui. Eu acho que nós, jornalistas, eu não digo nós três, mas assim, o jornalismo hoje, ele corre tanto atrás do factual, das declarações dos políticos, que esquece de fazer a matéria especial. Eu acho que é nessa linha que falham os grandes estrategistas, que eles ficam preocupados com
aquilo que está circulando no momento e não olham as entrelinhas, não olham o que está ao redor gravitando para poder fazerem as suas estratégias de melhor forma. A gente tem que fazer uma reflexão, ouvindo vocês aí, eu fico fazendo esse exercício. Quando a gente fala que os jornalistas precisam, e a gente pensa isso, de fato, sair desse jornalismo declaratório e tentar fazer um jornalismo mais analítico, a gente tem que pensar o seguinte: e depois de amanhã, aquilo que foi produzido hoje ainda vai ser lembrado? Porque não tem sido, né? Essa é a grande verdade da nossa nação neste momento. E isso vale para Carta à Democracia, que é de substancial importância, muito importante. É um movimento apartidário de segmentos da sociedade civil, organizados e não organizados, que acabou virando uma carta contra Bolsonaro. Certo? Beleza. Hoje, quem é contra Bolsonaro está levantando e ressaltando a importância dessa carta. E a imprensa, boa parte dela, nacional, os grandes veículos, também. Bolsonaro e seus seguidores, e aí eu vou pegar para ilustrar o ministro Ciro Nogueira, que também tweetou, a verdadeira carta ao povo brasileiro, mostrando a decisão da Petrobras de reduzir o valor do combustível. O combustível no São João estava a R$8, como você lembrou. Mas ficou tanto tempo variando para cima que hoje, quando ele varia para baixo, a gente nem quer lembrar de quanto ele já ficou custando. E as pessoas estão se esquecendo de que a gente passou 2 anos numa penúria danada. Como passamos 2 anos com um poder de compra reduzidíssimo. Como se passou 1 ano sem que o auxílio emergencial, após mudar o Bolsa Família para o auxílio emergencial e depois agora Auxílio Brasil, absorvesse boa parte da população. Tinha uma fila imensa de pessoas que não teve acesso durante esse período todo ao auxílio. Aí agora se aprova um auxílio, começa a se pagar essa semana, e os bancos que alegavam ter tomado prejuízo por causa do Pix não fazem empréstimo consignado a juros estratosféricos para as pessoas que estão recebendo auxílio para comer. E a gente não lembra mais o que passou uma semana atrás, né? É aquele loop de a melhor banda de todos os tempos da última semana. Pau! O melhor fato, o fato mais importante de todos os tempos da última semana. Então, assim, quando a gente fala de 45 dias que vão faltar para a campanha no dia 16 de agosto, a gente se esquece que o que vai ser produzido, o que vai ser veiculado no dia 18 de agosto, não vai ser lembrado dia 20 de agosto. Eu tinha uma máxima, Luiz, na época que eu fazia assessoria de prefeitura, que quando chegava aquela denúncia vazia para o prefeito, aí eu olhava para a cara do prefeito e fazia assim: se preocupa não, amanhã a notícia é outra. Porque ela não vinha embasada, né? Se você vê uma notícia e você não vem com aquela força, você fala assim: isso aqui não rende. Então, fica quieto, que amanhã a notícia vai ser outra, e isso aí acabou. Então, você tem muito isso, o jornalismo carece disso. Agora, quando o jornalista dá aquela porrada, você não tem como não dar a resposta. É complicado. Mas faça, cara. Fazer o papel de advogado do diabo. Claro que quando um fato se sobrepõe ao outro, eu acho que acaba que realmente a sociedade esquece das coisas. Mas tem certos tipos de notícia que elas são requentadas, inclusive com os links passados. Outro dia, eu vi num grupo de WhatsApp, por exemplo, notícia na Folha de São Paulo e tal, que se tratava do patrimônio de um dos candidatos ao governo do estado aqui da Bahia e tal. Era de 2018 a notícia. Então, que as pessoas requentam, usam os links, porque está ali a manchete que chama atenção. Tem gente que, infelizmente, só lê a manchete, né? Como no filme Cidade de Deus, o cara disse que só lia as figuras. Tem gente que só lê as manchetes. Então, muito fato acaba acontecendo como se fosse hoje. E as pessoas que vivem essa realidade whatsappiana, vamos dizer assim, acabam caindo certos contos aí. Viraliza, né? Viraliza isso, né? Viraliza a manchete. Eu acho que
A informação Isso favorece vive esse dilema aí, né, do prazo de validade, mas também vive o dilema do requentamento. Mas aí é isso que rapidinho, Paulo, é porque isso tudo afunila para qual é o objetivo, qual o papel do jornalismo, que é uma coisa muito abrangente, que a gente pode divagar aqui por hora, na sociedade contemporânea, sabe? Porque o jornalismo ele é um meio, ele não é um fim. Então, se ele não está servindo a um propósito, qualquer que seja esse propósito, ele não serve para nada. Então, é aquela coisa, eu vou ocupar meu dia com algum assunto do momento e amanhã eu ocupo esse mesmo dia com outro assunto do momento. Exatamente. E é isso que tem proliferado vários canais de YouTube de disseminação de fake news, de desinformação. Porque o que tem de gente deixando os veículos tradicionais, de consumir informação de veículos tradicionais e consumir aquela informação que ele quer ouvir, que ele quer ler, não está no gibi, cara. Se você olha aí, canal de YouTube com 1 milhão de visualizações, vídeos. Qual é a moral, só uma coisa, que a TV, grande TV, que a grande imprensa, que os principais veículos de comunicação que têm concessão pública, na TV aberta, por exemplo, tem para exercer a função de edição? O porquê que o jornalismo produzido por uma TV dessa, só como a gente já enveredou para outro assunto, mas enfim, só para fazer uma reflexão e um recorte. Por que o jornalismo matinal de uma TV, de uma grande emissora, é menos recortado do que o canal de YouTube que a pessoa assiste porque gosta? Essa reflexão precisa ser feita, porque quem é o editor daquilo? Quem garante que o editor seguiu as máximas éticas e morais do bom jornalismo? Porque até onde a gente percebe, não existe isso. Aí a gente vai naquela linha que a gente já comentou aqui atrás, é o que a direita se aproveita e que a esquerda não está se aproveitando. O que acontece? As pessoas, para poder engajar no Twitter, faz o quê? Eu vou olhar o que está sendo comentado. Estão falando de futebol, estão falando disso. E aí você comenta sobre isso, você dá a sua opinião sobre isso, que aí você rende o assunto que está sendo comentado. E é isso que a direita faz e faz muito bem. A esquerda quer pautar. E, às vezes, a pauta, hoje, ela já está acontecendo. Você não tem como você agendar. O agendamento da notícia hoje é o que está acontecendo. Deixa eu surfar essa onda. Pode ser uma marolinha, mas eu vou surfar essa onda. Então, você cria o fato em cima da onda que já está rolando e você vai surfar. Sim. Você cria 3. Se uma onda não der onda, meu amigo, tá tranquilo. Mas se uma pegar, tu vai surfar bem ela. Então, é isso que a direita está fazendo bem e que a esquerda ainda não percebeu. Não é querer pautar, você não vai criar uma situação. Você não pode pegar um momento tão histórico e marcante como a Carta da Democracia e querer polarizar e fazer assim, pô, é isso aqui. Não, cara, vamos discutir a democracia e quem for inteligente vai compreender qual é o objetivo dela. Você não precisa escancarar isso, né? Tem uma coisa interessantíssima, Paulo. Se a gente fizesse uma pesquisa agora, hoje foi um dia que se discutiu a Carta da Democracia, de quantos brasileiros leram essa carta? Pronto. Sabem o conteúdo dessa carta? Pronto. Memorizaram 3 índices dessa carta? Fazer uma pesquisa qualitativa ou num ambiente de formadores de opinião. Vai no jornalista. Mais da metade vai dizer que é uma carta contra o Bolsonaro. E eu lhe digo com tranquilidade que 80%, sem medo de errar, se fosse para apostar, eu apostaria que 80% não faz a menor ideia do que está escrito, qual é o conteúdo dessa carta. É isso aí. Eu não duvido, não. Olha, mas a gente já falou aqui da Carta da Democracia, vamos passar para o nosso próximo tema, que foi o debate entre os candidatos ao governo do Estado. Né? A gente falou aqui, a gente escreveu no Conjuntura Atual. Se você está nos assistindo agora, vá lá em www.conjunturaatual.com. Tem artigos sobre esse tema do debate e tem artigos diversos sobre a conjuntura atual. Você pode conferir lá no site. A gente tem feito várias análises sobre os últimos momentos do cenário político aqui na Bahia e também no Brasil. E agora a gente quer falar do debate. Os 3 principais candidatos, na verdade são 4, né? Principais candidatos teriam um encontro na Band no último domingo, mas dos 4, só 3 apareceram. O candidato ACM Neto, que lidera as pesquisas, ficou de fora. Ele acabou virando meme na internet, acabou a turma lá
ironizando a ausência dele e foi o principal alvo. E, por ironia, foi o candidato, apesar de ausente, mais citado no debate. Ele usou da estratégia do Bolsonaro, né? Ele não precisou estar lá para ser citado, para ser falado, para ser comentado. Então, as duas figuras mais comentadas no debate não estavam lá, foi o presidente Bolsonaro e a ACM Neto. É impressionante a falta de vontade de dizer, ninguém tem um projeto. Projeto para a Bahia. Ninguém tem um projeto. Eu vou dizer mais. É terrível, cara. É cruel, cara. Eu vou dizer só pincelar aqui para depois a gente aprofundar. Mas o principal adversário de ACM Neto fez um meme, Jerônimo Rodrigues, apontando para o lugar onde deveria estar a ACM Neto, e isso foi compartilhado nas redes de aliados. Eu vou dizer uma coisa sem medo de errar também. Foi ótimo que a ACM Neto não tenha ido, porque se Jerônimo Rodrigues, com o que tem hoje de preparo para ir para um debate, enfrenta alguém como a ACM Neto, ele tem muito a perder. Porque aquela cartilha preparada para ele, para fazer mimetizado o debate, ia ser destroçada. A gente sabe disso. Poxa, aí entrando já para aprofundar e jogar a bola para vocês. Os debates eles estão tão engessados aqui, tão mais do mesmo, que perdeu um pouco a relevância mesmo. E, assim, a gente assiste debate por dever de ofício. Tarde pra caramba, perguntas genéricas com respostas automatizadas, padronizadas. Eu posso ler um tweet de Jerônimo, ou de Roma, ou de Kleber Rosa, ou de ACM Neto, que é a mesma coisa do que ele responder ali. Ele pode gravar um vídeo e divulgar nas redes dele, porque ali não tem nada fora do roteiro. E quando está fora do roteiro, o cara tem que trazer para o roteiro. Fica um negócio artificial pra caramba. Ruim. É ruim. Não é legal. Mas, enfim. Eu acho que foi um debate muito engessado, né? Vocês já participaram de treinamento para debate com algum candidato? Nossa, era tão bom. O debate era uma coisa mágica. Era um momento da eleição. Era um momento da eleição. Então, hoje, você vê aquele negócio vazio. Não tem nada de concreto. Você não tinha... Aquela sacada... Pô, a melhor sacada que são aquelas frases de efeito que o candidato tem que usar. Eu dei risada de umas duas piadas, mas nada sério, nada que você falasse assim, cara, isso sim é a palavra, né? Isso sim, isso dá a entender alguma coisa, mas não tinha, faltou muito isso. Talvez por conta da ausência de Neto, como o Luiz falou. Olha, se Neto tivesse lá, ia ser complicado. Eu concordo com o Luiz, no momento que ele disse que o Jerônimo foi muito apático no debate, né? Eu acho que ele não se apropriou das principais qualidades do governo que ele representa, que é o governo do governador Rui Costa, e também não esteve preparado para as principais fragilidades do governo. Quando se perguntou de segurança pública, ele não foi muito bem. Por outro lado, o João Roma, ele tinha uma linearidade melhor do que a do Jerônimo Rodrigues. Porém, acho que o ponto fraco dele foi aquele riso que parecia o personagem Coringa, né, do filme do Batman. Soou uma coisa meio cínica, talvez, assim, do João Roma. A minha surpresa nesse debate foi o candidato Kleber Rosa. Não surpresa pela capacidade de articulação, pela qualidade do candidato. Mas a minha surpresa, porque o que justificaram o fato de Jerônimo não ter ido bem, que foi o fato dele estar na primeira eleição majoritária e tal, o Kleber Rosa também está na primeira eleição majoritária. E ele chegou lá e dominou a bola no peito e fez uma boa partida, trazendo para a analogia do futebol. Ele fez um bom jogo. Assim, teve falhas, porque ele não apresentou os números do Estado, não falou com certa propriedade de algumas situações, mas na questão da retórica ele foi muito bem, inclusive se apropriou do presidente Lula muito mais do que o próprio Jerônimo. Ele usou o presidente Lula como se fosse amigo dele de churrasco. É isso. O que eu vejo, Gabriel, assim, alguns pontos. Eu acho importantíssimo isso que você traz. Primeiro, fica claro que quem tem mais liberdade para falar o que pensa no debate tem um desempenho melhor.
mais impactante, pelo menos. Então, Kleber Rosa, ele não tinha uma cartilha para rezar. O que ele fez? Ele é franco atirador. Franco atirador. Franco atirador, a gente vive o tempo da piada rápida, né? Do stand-up comedy. É isso que a internet tem favorecido e privilegiado. Então, o cara que tem uma resposta na ponta da língua, que faz uma provocação na ponta da língua, traz essa provocação na ponta da língua, ele tende a ter um desempenho melhor. Kleber Rosa era isso. Ele é um cara inteligente, preparado, que não tinha que seguir cartilha. Então, a bola levantava, ele cabeceava. Vamos fazer o gol aqui. Jerônimo não. Na qualitativa, parecia que ele precisa vincular o nome dele ao de Lula para poder não deixar o voto Lula Neto ganhar força e virar as pesquisas. Então, o cara perguntava, vamos lá, as praias da Ribeira, não sei o quê. Ele, não, porque Lula, quando foi no Curuzu, não tem nada a ver, amigo. Eu estou falando de Ribeira, não estou falando de Curuzu. Mas ele tinha que trazer isso daí. Tem que trazer isso, faz com que a menção àquele padrinho político fique artificial. Talvez por isso o Kleber Rosa tenha parecido mais íntimo de Lula, mais verdadeiro a respeito de Lula, do que o robô Jerônimo Rodrigues, que é um cara que, conversando em entrevista, vai muito bem, é solto, dialoga, fala a linguagem do povo, mas está sendo obrigado por um marketing político mesozoico, que é o que parece, pode ser que resulte em vitória eleitoral, mas até aqui está parecendo Jurássico. A minha impressão que deu foi que parece que botaram ele para engolir um cabide. Pois é. Sem medo de errar, o Kleber Rosa foi o único que se preparou. Não foi o que melhor se preparou, não foi o único, porque assim, era o momento dele na eleição. É o momento que ele tem de aparecer, é a hora dele. E o a maior estavam assim, era mais um momento. Para ele ali, o debate, ele coloca todos os candidatos de igual por igual. Todo mundo tem o mesmo espaço. Aí você pega o cara que está lá em quarto, que não está nem disputando, mas está botando o nome na rua, e ele está preparado, porque aquele dali é o momento dele. É como o Jacuipense jogar contra o Flamengo, jogar contra o Corinthians. Aí os caras vão entrar em campo e vão fazer a partida da vida, meu amigo. Tá passando na Globo, tá passando na TV, então os caras fazem a partida da vida. É a vantagem de ser franco atirador, né? Exatamente. Tem essa vantagem. Bom, eu acho que... Não, pode falar. Luiz. Não, vai lá. Eu acho que o João Roma, na apresentação dele, de um modo geral, ele conseguiu... agora vou falar das principais virtudes de cada candidato, né? Eu acho que o João Roma conseguiu defender bem o legado de Bolsonaro, né? Do governo Bolsonaro. Ficou até parecendo que o governo Bolsonaro tinha bastante obras na Bahia, do tanto que ele conseguiu elencar lá. E a gente sabe que o governo Bolsonaro foi um governo que concluiu algumas obras, mas, de fato, iniciar obras ele deixou muito a desejar. O Jerônimo Rodrigues, os principais momentos, eu acho, no debate da Band, melhores dele, foram quando ele iniciou, ele fez uma boa apresentação no primeiro bloco, e no final, parece que quando ele já tinha engrenado, já estava mais no final do debate. Acho que a consideração final dele foi uma consideração final bem feita. Já o Kleber Rosa, por todas essas vantagens que vocês elencaram aí, ele conseguiu se sair muito bem. Inclusive, volto a repetir, na questão de se apropriar da imagem do Lula e tentar pegar esse voto de mais à esquerda. Eu acredito que o Roma, de fato, teve um desempenho melhor. Acho que também é um candidato preparado que ele não tem tanta obrigação de rezar numa cartilha quanto Jerônimo Rodrigues. Então, ele tem um pouco mais de desenvoltura, tem um pouco mais de liberdade para poder atuar naquela zona cinzenta ali de vincular o nome dele a Bolsonaro, né? A gente comentou em outros episódios aqui que a doutora Raíssa tem uma vinculação maior a Bolsonaro e ao campo bolsonarista na Bahia do que João Roma, que é um ex-assessor de ACM Neto, né? Então, ele vincular-se a Bolsonaro, tendo sido ministro de Bolsonaro, é uma coisa importante e ele tem feito isso com alguma naturalidade. Aí eu insisto, o roteiro de Roma, ou de Jerônimo não ajuda ele a criar uma desenvoltura na vinculação mais natural. Está muito forçado. Isso está aparecendo. E a população percebe. Então, quando você pega as pesquisas, por exemplo, eleitorais, aí você vai ver lá 1.500 pesquisas em 300 municípios. Quando você depura os dados, você vai ver que o cara chegou em um município que fez 8 entrevistas. Tá?
Dessas 8 entrevistas, você tira 30%, 40%, que são entrevistas que votam que ou a pessoa não vai votar ou vai votar nulo e branco, beleza? Então, você tirou 30% de 8. Você tirou 30% de 8, você vai ter ali, sei lá, 5 votos. Então, nas últimas semanas, eu conversei com pelo menos 20 motoristas de aplicativo. Quando você vai para eles estão dizendo, isso que eu estou falando, é óbvio que não é uma pesquisa científica, é uma pesquisa de conversa. Mas quando você vai conversar e depurar as informações, você percebe o seguinte: Jerônimo está sendo empacotado, é um cara que não deveria, que não foi preparado. A Bahia tem problema na segurança, tem problema na educação e tem problema na regulação. A gente já falou desses 3 temas aqui. Quais são as respostas até agora dadas por Jerônimo nisso? Né? E no debate, quais foram as respostas que ele deu referente a isso? Ele não consegue apresentar, e não foi mostrado para ele, nada que possa ser um pouco diferente do que vem sendo feito. Ele trazia o assunto para a vinculação Lula-Jerônimo. Isso é ruim, cara. Isso não funciona. Não é possível que a quali dele diga para ele que isso vai funcionar desse jeito, naquele momento. Eu tenho uma observação para fazer sobre o Jerônimo e sobre o Roma. Tá? O Roma, ele acerta quando ele se vincula a Bolsonaro, porque ele é o candidato de Bolsonaro, ele tem que ser isso. Hoje ele tem 1/3 dos votos de Bolsonaro na Bahia. Então ele ainda tem mais 2/3 para poder crescer e chegar ao que o Bolsonaro tem a entregar para ele. Tá? Mas ele erra quando ele apaga o passado dele. Ele não passou a existir quando ele virou ministro. Ele não pode dizer, não, o que aconteceu com o candidato ACM Neto. Não, ele tem uma história ali dentro. Ele não pode apagar isso. Ele não pode. Não existe história. Você não pode pegar um livro, rasgar ele, tirar o primeiro, segundo, terceiro capítulo dele e falar assim: ó, comece a ler daqui em diante. É candidato, você tem uma trajetória, você tem uma jornada que ele percorreu. Se ele chegou a ministro, é porque ele percorreu essa caminhada com o Neto. Ele tem que dizer: chegou o momento do rompimento. Né? Aconteceu isso e rompeu. Por quê? Rompeu, diga e siga. Né? Eu acho que esse é o papel dele, que falta a ele. Está faltando ele, porque apagar a história não vai funcionar. Se ele não contar essa história, alguém vai contar por ele. Mas aí cabe a ele, a assessoria dele, compreender isso. O Jerônimo, ele vem bem. Essa questão de querer se associar a Lula é importante, exatamente porque Lula tem muito voto dentro da Bahia, e ele se associando ao ex-presidente Lula, ele vai conseguir angariar o voto, mas ele também precisa entender que Rui Costa é muito bem avaliado. O governo Rui Costa já não tanto. Tem defeito, sim. Tem defeito, sim. E ele precisa encarar e dizer assim, as pessoas querem saber como é que ele vai resolver os problemas da segurança. Se ele falar assim, não, tá tudo bonito na segurança, vai falar assim, então ele não vai resolver o problema. Exatamente. Existem problemas no governo do Estado hoje que as pessoas precisam entender. E aí, se o cara tá achando que tá tudo bem, ele não vai fazer nada. É continuismo. E o continuismo é o maior problema, porque a Bahia está cansada de 16 anos. Então, se ele não chegar com o novo, com a renovação, que é uma coisa que o ACM está fazendo, pensa, o novo carlismo só tem jovem, cara. Só tem jovem, só tem figura nova. Todos os velhos estão lá, são os consultores. Todos eles foram encostados, estão na geladeira. A ACM Neto fez isso com muita maestria, mas é o mesmo carlismo. É o mesmo carlismo, agora com figuras novas. Com personagens novos, os filhos, os netos dos que passaram, mas são figuras novas. Então, é contar essa história de uma forma diferente. Assim, e o Jerônimo tinha que identificar isso. Ele tinha que mostrar exatamente isso. Ó. Eu sou o PT que o PT precisa. Que foi o que Rui fez isso muito bem. Rui ganhou a eleição 8 anos atrás, foi nessa. Rui era ele tinha o que Wagner tinha, porque tinha o suporte de Wagner, mas ele era melhor, porque ele era mais técnico, ele era mais, né? A Bahia precisava daquilo. Então, há 8 anos atrás, esse foi o diferencial dele. Exatamente. E aí? Qual é o diferencial do Jerônimo hoje? É exatamente isso que não apareceu até agora e que me parece que ainda não está definido. Primeiro, o diagnóstico do que a Bahia precisa. Segundo, por que Jerônimo entrega isso? Olha, eu acho que Paulo chamou a atenção para um negócio interessante. Nos últimos 8 anos, nas 2 eleições para governo, onde Rui ganhou as 2, existia muito a cultura do outsider, né? De não quero um político, eu quero um cara técnico que administra. E agora
a gente já vê um deslocamento das placas e já estamos voltando para o político. Você vê que o ACM Neto, ele vende, claro, a imagem de gestor, de que foi o melhor prefeito de Salvador e tal, essa história toda, mas ele é um político. Hoje, ele é dos 3 candidatos, dos 4 candidatos, ele é o mais politizado de todos. Né? O ACM Neto vem de uma escola de política. E recentemente fez isso agora aí, nessa rearrumação, não conseguiu perder nenhum aliado. Ele reifou 2 aliados, um histórico, que é o Zé Ronaldo, outro mais recente, que é o Marcelo Nilo, e conseguiu manter os 2 na base. Os caras, no início, ficaram com aquela sensação de teriam sido traídos. O Marcelo Nilo fez aquela cara triste, sentado ali do lado da escada. O Zé Ronaldo com a cara do Satanás em reunião, mas no final acabaram se recompondo com a ACM Neto e ficando ao lado de ACM Neto. Mas aí entra uma história que eu quero provocar vocês aqui. A questão da transferência de votos. Vou falar dos 2 cenários. Hoje eu li até na coluna de Levi Vasconcelos, ele fez um levantamento interessante de que o Zé Ronaldo conseguiu, em Feira de Santana, eleger nas últimas 6 eleições, 4 com ele próprio e 2 com aliados, uma com o Tarcísio Pimenta, a outra com o Colbert Martins. E para governador, ele já não ganhou eleições, ele perdeu todas as eleições que teve apoiando. A exceção de Paulo Souto, em 2002, ele perdeu todas as outras eleições, ou seja, mostra que Zé Ronaldo também não é bom transferidor de votos, né, para quando a eleição é de governo. O Lula se mostrou muito bom em eleições passadas, mas nessa agora, pelo menos, até o momento, as pesquisas estão indicando que há um deslocamento assim, do eleitorado de Lula para fazer a casada Lula e ACM Neto. Eu queria saber de vocês, como é que vocês avaliam esse cenário aí? Eu queria, só para dar um adendo no que você falou de ser jovem. A ACM Neto é o mais velho da chapa, ele tem 43 anos. Esse é o ponto 1. Ele se apresentou durante na verdade, a apresentação da Ana Coelho, a coletiva da Ana Coelho, quando foi anunciada a vice na chapa. Ele fez questão de ressaltar exatamente isso que você trouxe, Gabriel. Eu e Kaká somos nascidos e criados na política. Nós somos políticos. Ana não, que é empresária, tal, não sei o quê, veio da sociedade civil organizada, lá. Mas ele, Kaká, ele fez questão de dizer isso e disse na coletiva: somos nascidos e criados na política. Embora não dê para distanciar muito a Ana da política, não. Ela é mulher de deputado, sobrinha de ex-governador. Mas não era alguém que estava na política, né? Ela nunca se arvorou, pelo menos na política partidária, né? Eleitoral. Política partidária da eleitoral. Da mesma forma que Ana Paula, né? Ana Paula, vice-prefeita em Salvador, que agora é vice-candidata a presidente da República. Pelo né? PDT. Ana Paula é um troço curioso, a trajetória de Ana Paula. Ela é muito reservada, né? A gente vê nas entrevistas o perfil dela de muito reservado. E o pai dela, o Paulo Matos, é médico, o pai dela foi candidato a vereador algumas vezes. E o sonho dele era ser eleito para algum cargo público. Nunca foi. Ele não passava além dos 700, 800 votos e tal. E era um político nato. O Paulo Matos era aquele cara bonachão que apertava a mão de todo mundo, que fazia consulta de graça e tal. E aí vem a Ana Paula, que é o contrário do pai. Ela é toda mais, como é que eu posso falar, mais fechada, assim, né? Mais reservada. E a Ana Paula é vice-prefeita de Salvador e candidata a vice-presidente da República. Que coisa curiosa. Se ela for pequite como vice, o Ciro pode soltar uns foguetes aí. E parte daquilo que eu falei, que o PDT tem um plano muito grande para a Bahia. Sim. O PDT tem um plano muito grande. Eu não duvide que Ciro já está fazendo muita coisa dentro do Estado e eles querem crescer muito e vão... O grande lance... Eu acho que ele está apostando mais na Bahia do que no próprio Ceará, cara. A minha dúvida... Para eu tentar fechar lá só a linha de raciocínio sobre o que Gabriel puxou. Zé Ronaldo, me parece que faltou alguém no ouvido dele dizer: Zé, você é grande, você tem uma relevância, você tem história, mas você não tem tamanho de vice.
Neto não disse isso a ele, embora tenha dito que nunca prometeu a ele a vice. E ele sonhou. Tá que nem o torcedor do Vitória que brincam aí, que tá falando, estão deixando a gente sonhar, né? É mais ou menos isso, né? Estão deixaram ele sonhar, ele acreditou, se apropriou do sonho e achou que seria, porque é alguém que conhece o interior da Bahia, que conhece liderança, que quando precisa montar uma agenda. Hoje eu ouvi isso de um vereador de Salvador, que é do grupo de ACM Neto. Ele estava me dizendo o seguinte: Zé Ronaldo é impressionante, a gente precisa montar uma agenda no interior. Aí ele liga para Zé Ronaldo e fala: a gente vai para 5 cidades, vamos para Casa Nova, não sei o que, não sei o que, não sei o que, região norte ali. Ele liga e fala: ô Chico, ô Zé, ô Negão, não sei quem. Ele sabe o apelido da turma, entendeu? Ele liga e os caras na hora prontamente atendem. Então, assim, ele conhece. Isso gera voto? Isso dá a ele tamanho para ser vice? Isso demonstra que ele é importante e agrega na chapa majoritária? Não. Para não perder a piada, você falou em sonho, ele ficou tanto atrás do sonho que o ACM Neto chegou na padaria, tirou tudo, só deixou coxinha e risole. Mas mais ou menos esse papel que ele desempenha hoje na campanha, o vice-governador João Leão também faz muito bem. Dessa articulação. E Neto não tinha. Neto é muito bem articulado em Salvador, mas ele não tinha isso para o interior. A chegada do PP deu exatamente essa musculatura, esse poder de caminhar. E Zé Ronaldo, a mesma situação. Exatamente, a capilaridade. Mas ele vai ter um papel na administração. Desde o início, a gente defende isso. Eu falo sobre isso, né? Na verdade, não é defende. Eu analiso dessa forma. Ele vai ser, para a ACM Neto, algo muito semelhante ao que o Paulo Souto foi na administração municipal. Você quer ser secretário de quê? De Relações Institucionais, você conhece todo mundo, sabe lidar com a turma? Vai ser, se num futuro governo, você pode ser secretário de Relações Institucionais. Quer ser da Fazenda, do Planejamento? Do que você quer ser secretário? Porque ele cabe em qualquer secretaria de um Estado. É um cara capacitado para isso. Tem experiência. Tem experiência no executivo, né? E outra coisa, a gente não pode negar que tanto ele quanto o Marcelo Nilo carregam um ranço da antiga política. Então, assim, a ACM Neto, imagine... Para você ter uma ideia, a ACM Neto não colocou na chapa. O que ele teve que fazer? Teve que ir para a Feira de Santana, parar a agenda de eleitoral, para ir pedir desculpa, para fazer um evento dizendo que estão juntos, para pedir perdão publicamente, dizer que ele é importante. Isso é política antiga. Hoje em dia o cara manda um zap pro outro e fala: brother, foi mal. Vamos embora, segue a vida. Entendeu? Vou fazer um exercício aqui de imaginar. Grava um TikTok e vai, sabe? Imagina como é que seria a campanha com o TikTok e com o Zé Ronaldo fazendo as dancinhas. Não tem condição. É isso, velho. Você não vai ser o vice. Aí manda uma selfie pro cara ali, um videozinho e fala: vamos nessa. Acabou. Não, tem que ir lá, fazer um evento, chamar liderança, chamar região. Para a campanha, gente. Essa viagem para a Feira de Santana não estava prevista nos roteiros da campanha de ACM Neto. Não fazia parte do projeto traçado para a eleição de ACM Neto, às vésperas do início da campanha eleitoral. Ele teve que sair da agenda para poder ir lá, para publicamente pedir. Pois é, isso é moda antiga. Imagine isso todo dia lá na vice-governadoria. Eu acho que faz sentido ele não querer. Na boa. Então tem nenhum mérito, né, para Zé Ronaldo. É só o tempo histórico de cada um mesmo, precisa ser colocado no seu devido quadrado. A julgar por tudo isso que a gente está conversando, então a ACM Neto deve ter dado, graças a Deus, aí que o João, né, deu uns 2 piripaques aí e aproveitou a deixa para poder tirar ele dessa posição de senador. Aí eu já não sei, porque como o João é majoritário, é Senado, vai para Brasília, entendeu? Não fica ali no pé dele, no pé da obra, no dia a dia, né? A tratativa com o senador não é dia a dia, é questões estratégicas, né? Mas só que na estratégia de Neto, ele olha o conjunto, né? Ele quer estar cercado da galera dele, da galera jovem. Com certeza, para ele foi ótimo, né? Mas eu digo assim, do ponto de vista da dinâmica de um eventual governo, o Zé Ronaldo, além de todo aquilo que a gente está falando da antiga, você teria isso no dia a dia ali, né? No dia a dia, todo dia, o vice-governador no rame-rame. E a escolha de Kaká para o pai foi porque o próprio Kaká, ele era muito mais Neto.
Ele tinha muito mais identidade de Neto. Ele fez voto casado com o Léo Prates na eleição passada. Então, assim, já tinha um diálogo, já tinha uma conversa ali, porque Kaká é aquele cara que é bem relacionado com todo mundo. Então, Kaká é aquele cara que vai de um canto para o outro. Ele deu uns 3, 4 gritos aí, pedindo mais respeito para Rui, na época ainda era da base, o pai vice. Assim, o rompimento veio muito dali também, né? Desse grito de liberdade que a Kaká tinha. Então, é muito mais fácil para a Kaká, no discurso, falar mal do governo, que o pai é vice-governador, do que o Leão falar mal do governo, que ele é vice-governador. Era até indelicado, porque os petistas, de um modo geral, já tratavam o Kaká como oposição. Sempre diziam, e não era reservadamente, que por Kaká já tinham rompido. E, inclusive, usavam esse argumento. Isso era já tido com naturalidade dentro, sendo que, justiça seja feita, Kaká nunca deu uma declaração até o rompimento em contrário, dizendo que não, eu estou com o Neto. Ele nunca fez isso. Sempre foi provocado pela imprensa. Exatamente. Dobrar com deputado estadual, isso daí é o jogo eleitoral, faz parte. Né? Isso daí tem muita gente, inclusive do próprio PT, que dobrou com gente que não é da base. Sim. Enxertou gente no PRB num determinado período, dos republicanos. Então, enfim, esse jogo eleitoral ele é meio fio desencapado. E na Bahia é mais exagerado. Bem mais. Mas o fato os próprios petistas, de forma, inclusive, desrespeitosa, diziam que Kaká estava querendo romper, e quando o gesto não foi feito dele. Se ele, de fato, queria, como já deixou aí mensagens após o rompimento, que sempre esteve próprio, o próprio Neto disse isso na coletiva que trouxe João Leão, né, dizendo, o coração de seus filhos eu já tinha, agora eu tenho o seu. Né? Ele disse isso na coletiva que anunciou o Leão na chapa à época, né? Depois do rompimento. Mas o fato é que, assim, Kaká não fez o gesto. Quem fez o gesto foi o PT. Daí cada um tem a sua responsabilidade e as consequências são essas que a gente está vendo agora. Olha, antes de encerrar aqui nosso episódio 3 do Conjuntura Atual, quero parabenizar essa equipe aqui que não é formada por Madames Beatriz, que é aquela figura, aquele personagem que adivinha o futuro, mas tivemos 100% de aproveitamento e acerto em dizer que Zé Ronaldo não deixaria a base de ACM Neto. Há uma semana atrás, a gente aqui discutia conjuntura, se ia para Roma, se mudava para o pessoal do PT e tal. Zé Ronaldo continuou com a ACM Neto. A gente acertou essa previsão, enquanto a imprensa toda especulou 1000 coisas aí. Muita fumaça, né? Sem incêndio algum. Tá parecendo esse negócio aí que a molecada tá fumando. Como é o nome? Pendrive, eu chamo aquele de pendrive. Eu chamo de pendrive, aquele negócio. Não tem fogo. Mas é isso aí. Não é da nossa geração. Mas vai muito daquilo que a gente falou lá no começo. É o jornalismo que a pessoa faz assunto, mas ele não tem embasamento, então ele não vai render. Amanhã a notícia é outra. Então você vai inventar a situação, inventa uma coisa que ela não tem sustentação. Ela não tem sustentação. Eu digo para vocês, se eu soubesse que a Ana Coelho estava afiliada aos republicanos, eu até colocaria ela na minha bolsa de aposta. Mas eu sabia. Também, mas eles fizeram um negócio tão bem feito que foi para isso. Tem mais alguém enxertado no republicanos que eu não estou lembrando, que é um homem. Que eles enxertaram os dois lá. Engraçado é que a história com a Ana Paula foi exatamente igual. Filiaram Ana Paula, como que é assim, ó, é o nome de uma mulher, tá filiando. Filiou, que ninguém nem percebeu quem era. Ana Paula foi igual. Ninguém sabia, tinha gente dentro do PT. Célia Sacramento também. Célia Sacramento foi na mesma história. Então, assim, é a mesma conversa que ele fez, ó, e a gente não pegou, não identificou isso, porque estava mais fácil especular outras coisas. E outra coisa... Mas eu sabia que era mulher e republicanos, isso eu sabia. Tem uma outra coisa, só para a gente arrematar, que é o seguinte... A gente é absorvido por uma enxurrada de declarações de pessoas que não decidem. Então, quando a gente vê esse jornalismo declaratório de fonte que não é, e aí com todo respeito às fontes de cada um dos nossos colegas e nossas também. Mas, assim, tem gente que decide. Tem gente que chega uma hora e fica na reunião de 1 hora a 1h30, sendo que a decisão vai ser tomada a 1h45. Se ele sair 1h30, ele não sabe qual é a decisão que tomou. Ele vai especular e o fato vai ser criado em cima da especulação de quem saiu antes da reunião acabar.
E aí você cria toda uma conversa, uma história, uma especulação, uma projeção de coisas que vão acontecer, sendo que a origem da informação ela não está respaldada por quem decide. Aí ferrou, a gente está discutindo nuvem. Você olhou para a nuvem, parece cachorro, você olhou para a nuvem, depois pareceu gato, depois mudou, pareceu gente. Isso aí. Gente, muito obrigado mais uma vez, vocês que acompanharam aí o Conjuntura Atual. Siga o nosso canal, ative as notificações, siga a gente também na rede social, a gente está lá no Instagram, Conjuntura Atual. E vá acompanhando, passe para um amigo, transmita o nosso link aí pelo WhatsApp. E se você gostou, marca lá um joinha, que é para poder ajudar a gente a esse vídeo ser cada vez mais visualizado. Grande abraço para vocês e até a próxima aí. Tem que lembrar de pedir ao longo do programa, durante o programa, pedir, curta, compartilha, avisa a turma. Ele é transmitido de uma maneira ao vivo, mas fica gravado. Então, assim, nos ajude a divulgar e a levar essas informações para mais pessoas. Eu vou até dar um corte nisso aí para a gente transformar isso num comercial. Ficou correto. Isso aí. Valeu, muito obrigado gente. aí para quem ficou até o fim. Até a próxima. Semana que vem, um pouco. Um abraço. Até a próxima.